a inscrição da FUVEST, não é hoje? Vocês não estão nem sabendo? É hoje. É hoje, né? Ai, ai. Aninho meio maluco esse, né? Vocês viram as fotos das praias do Rio de Janeiro ontem? Lá já descobriram vacina, meu. Não é possível. Praia lotada, cara. Procura depois, verdade. Verdade. Mano do céu. A pobraiada, meu, pra ir na praia não tá nem aí pra própria vida, cara. Que coisa. Estão cagando. Isa, eu vi uma foto agora de manhã, eu não sei que praia que era do Rio, uma praia do Rio e uma praia a Praia Grande, em São Paulo. Gente do céu, assim como se não fosse nada, cara, como se não tivesse nada. Nunca entrou de quarentena, não é verdade? Nunca entrou, mas, meu, agora do jeito que tá, ô Bea, você me ouve, Bea? Só dá um sinal de vida, ver se você me ouve. Sim, te escuto. Ô, Bé, eu postei lá, eu não sei se se eles mudaram alguma coisa, querida, mas eu entrei ontem lá, e aí depois eu pedi pro meu filho entrar com o perfil, com o computador dele, e aparecia. Se tiver alguma coisa errada, eles resolvem hoje, tá? Mas dentro daquilo que eu consegui fazer, eu entrei ontem e fiz, tá bom? Mas você me avisa qualquer coisa, que aí eu cobro os caras. Tá bom, obrigada. E aí, Felipe? Suave? Beleza. Bom, hoje é aniversário do Felipe. Aniversário? Diz ele que tá fazendo 20 anos, mas acho que é mentira isso aí. É Opa! mentira isso aí. Vamos até botar aqui meus parabéns. Valeu, Rubão. Meus parabéns. Época ruim, né, Felipe? Para fazer aniversário, né, cara? Com esse bloqueio todo, né, velho? Ficar em casa, né? Foda. A gente tem minha festinha no Zoom, né? Puta, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, gente. Senão fica Festinha com hologramas. Oi? Vou ver meu WhatsApp pelo telefone, porque senão... Aninha, tudo bem, Aninha? Oi, professor, tudo bem? Ana, se você não se sentir à vontade, tá? Fica tranquila. Eu estava vendo um post no Face, acho que seu. Você teve algum problema? Eu tive que fazer uma cirurgia, professor, por isso que eu comecei o cursinho atrasada. E você tá bem, querida? Eu tô bem, graças a Deus. Ah, que bom. Qualquer coisa. Semana passada eu tirei os pontos, agora eu tô conseguindo estudar melhor. Tá, mas tá recuperada? Tá em recuperação, por enquanto eu tô em recuperação, né, professor? Mas tá ainda bom. não dá para fazer muita coisa, não. Tô andando um pouquinho, só dentro de casa. Tá bom, qualquer coisa você me chama. Mas tá dando para sentar para estudar um pouquinho. Tá, qualquer coisa você me chama, tá? Que eu puder, se precisar, que eu puder, tiver meu alcance, pelo amor de Deus, tá? Me procura. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Ó, a Aline também de câmera aberta, cara! O que acontece hoje? O que tá rolando hoje? Que segunda-feira é essa? Olha lá, o Henrique também. Estão roubando meus holofotes. Pô, sexta-feira foi foda, hein? O Henrique, né, Henrique? Ainda depois você me escreveu, né? Mas sexta-feira foi foda, né? Ficamos até quase que horas? Até as 10, quase, né? Quase. Até as 10, né? Olha o Diego lá com a câmera negada. Olha o Diego lá, ó. Ana, André, Isa. Oh, que bom. Que bom. A Larissa. Ó, que bom que vocês existem, hein, gente? Que bom que eu não estou dando aula para um monte de nome aí que não existe. Bom, gente, já são 10h22. Eu vou começar o encontro de hoje. Vocês estão vendo que tem uma pessoa estranha aqui na nossa aula de hoje, tá? A advogada do Vetor está aqui na aula, tá? E está sendo gravada, né? Eu pus para gravar. Fala, Aninha. Tá deitada, querida? Tá tendo que assistir deitada?
Tá sem áudio. Acho que você cortou o áudio. Você cortou seu áudio, Ninha. Não, prof, eu tô sentada no sofá, que o sofá é grandão. Tá bom. Que deu uma dor nas costas aqui, eu vim pro sofá. Tá bom. Ô, gente, a direção do curso me passou uma mensagem. Ah, tá, desculpa, eu estava dizendo, tá? A Jéssica, tá? Que tá aí com o login dela, ela é a advogada do curso. Ô, Giovana, ô, Gia, eu vi que você me mandou uma mensagem bem na hora que eu... Desculpa, gente. Ah, tá, é tua mãe, depois eu vejo. Então, a direção do curso me passou umas mensagens, um print, na verdade, né, no sábado, e eu redigi toda uma resposta, mas por decisão da direção, resolveram não encaminhar a minha resposta e vão, na verdade, responder, né, fazer a resolução, e eu, na verdade, vim comentar o que me diz respeito, tá? E aí o meu negócio é com aluno, meu cargo não é mais com professor, com alunos, né? Peraí. Então, eu queria mostrar aqui para... Opa! Eu queria mostrar aqui para vocês. Está aparecendo? Está aparecendo? Tá. Eu peguei uns pedaços da mensagem, tá? Para comentar para vocês, porque assim, eu achei que tivesse ficado claro no primeiro dia de aula. Isso aqui é importante só para de organização com vocês, tá? Porque eu não sei se esse mal entendido acontece com mais alguém, tá? Eu tirei, obviamente, eu editei, né? Eles me mandaram um print inteiro e eu editei para comentar o que interessa comigo e com o aluno, tá? Esse ela aí está falando de comunicação, tá? Pois a comunicação do vetor é totalmente virtual e se concentra numa pessoa. Bom, gente, no primeiro dia de aula do segundo semestre, né? Eu disse que houve uma mudança na parte administrativa do vetor. Alguns alunos, eu até disse no começo do ano, lá no presencial ainda, que eu já não era, desde 2019, eu já não era mais o dono do vetor. Eu tinha vendido uma boa parte, eu acho que eu cheguei a falar em sala de aula também, eu não me lembro, tá? Mas com alguns alunos, eu cheguei a conversar pessoalmente, tá? Que eu já não era mais dono, mas tem um acordo em que toda política educacional didática do vetor, eu sou parte integrante e determinante. Eu tenho direito a veto. Não sei se fica claro para todo mundo. Não que a minha vontade necessariamente é feita, mas eu tenho direito a veto. Tá? Se decidirem alguma coisa com a qual eu não concordo, eu posso vetar. E aí a gente chega num lugar comum. Tá? Enfim, e em função disso, né, eu falei para vocês que eu tenho uma candidatura aí pela frente e tal. Eu falei que estavam ocorrendo algumas mudanças na parte administrativa do vetor, né? Só deixa eu fazer uma coisinha aqui. Espera aí. Eu estou silenciando meu áudio. E essas mudanças, para vocês, não implicaria nada, né? As mudanças eram mudanças internas, né? Mudanças administrativas. Falei para vocês que toda a parte didática continuaria comigo. Só pedir para vocês encaminharem para o contato que está no grupo de vocês essas questões, como é que eu falo? Questões menores de ficar cobrando coisas, assim, tá? E o que prova que o atendimento não é totalmente virtual, eu podia elencar um monte de coisa aqui, né? Mas vamos elencar a reunião que eu tive com o David, vou elencar o atendimento que eu tenho hoje com a Aline, com a Larissa, o Henrique, quando entrou, né, Henrique? A gente ficou mais de hora aí conversando, te dando todo o suporte. A Bruna, né, Bruna, quando não conseguiu entrar no simulado na sexta-feira, na terça, né, segunda e terça, a Aninha também recorreu a mim, né? Então, gente, primeiro que não procede que o atendimento, a comunicação é totalmente virtual. E o que me espanta também,
falar de comunicação totalmente virtual, uma vez que a gente não pode ter contato presencial, ela de fato vai ser virtual. Só que em vez de mandar uma mensagem para mim, estão mandando uma mensagem para um atendimento. Ô, Aline, se você estiver por aí, Aline está por aí, gente? Aline? Oi, tô aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sexta-feira, quando a gente ficou até tarde lá, eu te falei uma coisa do Castilho, né? Você chegou a mandar alguma mensagem para ele ou não? Então, a Larissa mandou e ele falou que tinha mandado já os slides. Isso. Então você chegou a escrever para o Castilho. Sim, sim. Tá. Eu perguntei para a Larissa, ela perguntou. Tá. O que mostra que essa outra parte da mensagem não tem muito fundamento, né? Que fala que foi bloqueado o espaço de comunicação entre os estudantes e os professores. Alguém daqui, gente, vocês têm direito de se manifestar, alguém daqui foi proibido de não se comunicar com o professor? Alguém daqui recebeu essa determinação? David, você está por aí, né, David? David? Sim, sim. Sexta-feira, você foi incentivado a procurar o Ricardo Rosa pessoalmente, não foi? Na real, na aula eu falei, professor, vou te mandar uma mensagem à noite, porque eu tô com algumas dúvidas. Ele falou que eu podia. Isso, aí eu falei para você fazer isso, não foi? Sim, só que como tava tarde aí, né? Não, eu tudo optei bem. por... Não, tudo bem, mas você não foi proibido, você foi ao contrário incentivado, né? Uhum. A falar com o professor, né? A Isabela Ligori, se não me falha a memória, né, Isabela? Também me perguntou isso no privado, você me desculpe expor aqui, Isa, se podia ou não, ou se o contato entre vocês e o professor continuava a mesma coisa. E eu falei que continuava, né? Então, simplesmente não foi bloqueado o espaço de comunicação entre estudante e professor. O que foi e vai continuar é aluno não se manifestando em grupo de professor e em grupo de alunos. Isso vai continuar. Porque não é um espaço, ali é um espaço de estudo. Isso aí me parece muito mimimi, querendo ter direito à voz e causar polêmica. A Natália, tá aí, né, Nath? A Natália me perguntou, inclusive, o Pietro, não sei se o Pietro está por aí, a Nath me falou de acrescentar o Pietro, né, Nath, no grupo dos alunos, né? Então, existe um grupo dos alunos. Me parece que quem falou isso aqui para o pai, porque a mensagem é do pai, precisa contar a verdade, antes de mais nada, né? Foi tirado e vai... Peraí. Quem tá gritando? Calma aí, vamos, peraí, não. Calma aí. Quem tá gritando? Quem tá falando? Eu tô falando, o Alfredo tá falando. Você não tem direito a falar, Por que não. o senhor não responde o meu pai? Por que o senhor não responde diretamente pro meu pai? E não fica falando aqui na aula? Você não estava no Por começo que o senhor... Você não estava no começo do encontro, Alfredo? Então você não sabe do que se passa, Por tá? que o senhor não responde diretamente pro meu pai? Por que o senhor não responde pro meu pai? Tem medo de responder pro meu pai? Ah, moleque. O senhor tem medo de responder pro meu pai? O senhor sabe por que eu falei isso pro meu pai? Meu, Alfredo, desculpa, mas também não é espaço. Mano, porque vamos ter uma aula normal? Eu estou falando com o bom, por que o senhor não responde diretamente pro meu pai? Alfredo. O senhor sabe por que eu falei pro meu pai? Alfredo. Meu pai, eu menti pro meu pai? Alfredo. Eu menti pro meu pai? Alfredo. Você entrou no começo da aula? Fala, parça, fala, tô ouvindo. Você entrou no começo da aula? Não, eu tô querendo saber. Entrou no começo da aula? Por que o senhor não respondeu pro meu pai e tá fazendo showzinho aqui? O mocinho, foi avisado no começo da aula tá, que a advogada do vetor está aqui. Prazer, Alfredo. E que eu fiz uma resposta direcionada ao seu pai, que está na mão da direção do vetor, e ela vai decidir o que faz com a resposta. Se ela encaminha a resposta. Então, antes de você ficar dando escândalo... Não, só quero saber quem é que cuida daquele número. Quem é que cuida daquele número? Por favor, qual é o número do responsável daquele número? É a minha aula e você fala quando eu autorizo. Aqui é o espaço da minha aula e você fala quando eu autorizo. Quando eu autorizo, você fala. Até lá, você cala a boca. Tá? Se você tivesse entrado no começo da aula, que a tua obrigação é entrar no começo da aula,
você teria ouvido. Tá ok? A tua obrigação é entrar no começo da aula. E foi comunicado que a resposta no sábado, eu recebi o print disso. E no sábado eu redigi uma resposta. Quem vai decidir se isso vai ou não para o seu pai é a direção do vetor. Eu não tive autorização para mandar direto. Tá claro? Você não entendeu alguma coisa? Quem determina isso é a direção do vetor, não é você, não sou eu. Bom, seguindo, gente. Seguindo. Então, como eu estava dizendo no começo, para as pessoas que entraram, antes do piti do rapaz, e está ficando gravado, se ele saiu ou não, pouco me importa. Como eu estava dizendo, a informação é para a gente esclarecer o que foi dito no primeiro dia de julho, para que se alguém mais, como o rapaz aí parece que não entendeu, ficasse tudo claro, tá bom? Então, a finalidade disso é a gente esclarecer o que não tiver ficando... Espera um pouquinho. Eu sei, doutora. Eu sei. Vou fazer o quê? Ele não estava no começo. Vou fazer o quê? Bom, então, gente, só para voltar para esclarecer, tá? Porque isso tem que ficar claro para vocês aproveitarem bem o curso. Então, os espaços de comunicação, de fato, de informação para vocês, de fato, não vão ser... Sim? Como você está vendo, Luísa, você mandou em aberto? Tá. Como você pode ver, Luísa, eu estou reiterando, e aqui a advogada acabou de me chamar no privado, que a finalidade disso, dessa mensagem aqui, é orientar vocês. A minha resposta ao seu pai, eu nem ia expor que é o seu pai, mas ele expôs, a minha resposta ao seu pai foi redigida, tem 3 páginas, e eu espero, de fato, que a direção decida mandar para o seu pai. A minha resposta. Tá? Não sei o que você está falando, não fala isso, mas vamos continuar, gente, que é o que me interessa aqui. Então, turma, para ficar claro, tá? O espaço do vetor é decidido pelo vetor. Tá? Fiquei sabendo que foi pedido até o nome do grupo, muita coisa assim... Muita coisa que me foge à compreensão, tá? Então, o grupo do vetor é administrado por decisão exclusiva do vetor, tá? E não vai ser permitida a manifestação de aluno ali. A pedido de alunos e a pedido de professores, tá ok? Tem que haver um pouco de postura altruísta e perceber que o mundo não é feito de acordo com interesses individuais quando se vive em coletividade. Houve reclamações reiteradas e, por favor, quem reclamou não gostaria que se expressasse, tá? Aqui não é para fazer um debate, tá? Como eu falei, a ideia aqui é organizar vocês, tá bom? Para que vocês aproveitem todo o curso. Vocês podem se manifestar nos grupos de vocês, né? Houve já um problema com um grupo de WhatsApp, cujas mensagens eu tenho minha posse, tá bom? E tudo mais, tá? O que foi, Luísa? Não, então, Luísa, eu não estou entendendo por que você está falando isso, Luísa. Eu acho que outra vez... vai do fato de você também não estar no começo da aula, tá, Luiz? Eu estou repetindo, tá? Isso aqui é para orientar vocês, caso não tenha ficado claro alguma coisa. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui? Primeiro, não foi que a comunicação é totalmente virtual, todo mundo fala comigo. Segundo, que os grupos do vetor, de fato, não são espaço para acontecer o que estava acontecendo. Tudo bem? Em frente. Aí a outra parte da mensagem falava... Onde está o serviço de orientação dos alunos? Isso eu acho que eu não preciso ficar nem comentando, né? Quando eu acabei de elencar aqui, né? As várias pessoas com as quais eu estou conversando, né?
e tudo mais. Acho que eu não preciso perder meu tempo com isso, né? Os alunos que estão... Alguém, por um acaso, e pode se manifestar, alguém, por um acaso, em algum momento, foi procurado para... Foi procurado, não, procurou... Tá bom, Lu. Tá bom. Então, Lu, como eu falei no começo, tá? É que vocês não... Acho que você não pegou, Lu. Eu fiz uma resposta... Desculpa, tá, gente? Que a Lu me mandou uma mensagem. Eu fiz uma resposta... Eu nem tinha falado, viu, Lu? De quem era, tá? Seu irmão que expôs. Eu tinha falado que a gente tinha recebido, tal. No sábado eu recebi um print, tá? E eu redigi uma resposta, tá? E a direção do curso me desautorizou a enviar diretamente, porque no meu cargo eu não converso mais diretamente com o pai de aluno. No meu cargo é só tratar com o aluno, tá? E como eu disse para vocês, vocês são a última turma que eu lido diretamente, né? O meu cargo agora não é mais esse, tá, Lu? Então eu estava falando que a ideia era ver se alguém estava confuso em relação a alguma coisa, tá? Porque eu estava aproveitando a mensagem para esclarecer, porque vocês têm que aproveitar o curso. Uma das dificuldades que a quarentena traz é exatamente a orientação, tá? Mas, enfim, tá? Então, gente, voltando aqui, a orientação está aí, tá? Alguém, acho, e se quiser se manifestar, esse é o espaço, de maneira educada, de maneira controlada, né? Alguém, por um acaso, em algum momento, procurou orientação minha ou de qualquer pessoa do vetor e não recebeu? Porque isso vai ficar registrado, gravado aqui. Alguém tem eu estou dando direito. Não? Tá, eu vou seguir então, tá? O vetor decidiu realizar um simulado por mês. Por quê? Primeiro, que o vetor não decidiu realizar um simulado por mês. O simulado segue uma programação desde o começo do ano, tá? A gente está no segundo semestre e não, obviamente, o calendário não segue o primeiro semestre, tá? O combinado não por semana? Não foi combinado. Como foi dito para vocês, eu acho que foi foi antes da gente entrar em férias, né? Que estavam sendo contratados mais simulados para serem feitos. Não foi? Foi antes das férias, não foi? Por favor, vocês me corrijam, tá, gente? Se eu não estiver falando bobagem. Não foi? Foi, né? Foi antes das férias que foram simulados. Foram nas férias, né? O curso, isso ainda eu estava na frente, o curso contratou simulados extras, né? Vocês vão chegar a um total de 24 simulados esse ano, né? Para um início de 21 simulados na propaganda. Ou seja, teve um aumento de 15% no número de simulados, tá? Tá, Lu, depois eu leio, tá? Tá, depois eu leio, tá bom? Porque senão eu me perco aqui. Então, o número de simulados, e outra mensagem tem a ver com essa, o número de simulados são decididos, os simulados são decididos por questão estratégica, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação ao simulado? Tá. Os outros cursos de primeira linha estão realizando semanalmente simulado. Eu nem vou comentar muito isso, gente, porque não procede a informação, não é verdade isso, nenhum curso vai fazer simulado todo dia, toda semana, entendeu? E outra coisa, né? Quem se matriculou no vetor, desde o começo do ano, sabe qual que é a nossa política em relação a simulado. Tá? Enfim, tá? Eu não sei, eu não entendi direito aqui se pode receber o documento em casa. Nunca, acho que não foi informado direito. Nunca foi enviado simulado para casa. O simulado é PDF, né? No AVA. E o que vai acontecer? Tudo bem?
E uma última informação não, uma última repetição. Só um minutinho, gente. Tá. Só um minuto. Ah, não, ela me ouve aqui. Vou falar agora. O simulado no AVA, tá? Ele continua, tá bom? Foi feito um simulado no modelo Enem agora, no evolucional, né? E agora vai ter um simulado no AVA. O próximo simulado é no AVA, né? Eu não lembro, não sei que dia que é. Eu vi no calendário, mas eu não lembro, eu recebi o calendário também. Mas quando estiver se aproximando da época, vai ser informado, tá? Do simulado no AVA, tá bom? Eu acho que falar disso agora, né, sem ter acontecido ainda, mais uma vez me gera espanto, tá? Ô, gente, o que me interessa aqui, a mensagem tinha outras coisas, mas são de caráter administrativo, tá? E como eu falei para vocês, eu peguei esses itens aqui. Uma coisa que eu queria falar. Ficou claro para todo mundo que no primeiro dia de aula do segundo semestre, eu havia dito que os calendários serão liberados mês a mês, e por que disso? Para a gente não ter que ficar mudando o calendário. Uma vez que o governo do município de São Paulo decidiu que em setembro não voltam as atividades, foi divulgado o calendário de setembro. Para não ter que ficar indo e voltando, como a gente ficou no primeiro semestre, lembra? Não sabia se era, se não era, feriado, no feriado, aquela coisa toda. Eu falei no primeiro dia de aula que vai ser assim. Então, quando estiver se aproximando de setembro, gente, o que vai ser divulgado? O calendário de outubro. Até a gente ter certeza do que rola. Se no decorrer de setembro houver alguma informação de que quando a gente tem possibilidade de voltar às aulas, aí no calendário de outubro isso está contemplado. Isso eu falei no primeiro dia de aula. Não sei se alguém não entendeu. Tudo bem? Ô, gente, do que interessa para vocês é a parte de orientação, a parte de aula, o resto nem ia se chegar ao que vocês acabaram de ver, como vocês puderam ver no começo, eu não abri, enfim, mas aí o aluno expôs, eu sinto muito. Foi a exposição do aluno, destemperado, e eu não tenho medo de ninguém, para deixar isso bem claro. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer? Não? Tá bom. Bom, não havendo, deixa eu ver aqui, não havendo, a gente, peraí, vai para a aula, tá? Deixa eu só, opa. Bom, gente, na aula de sexta, isso. Uma coisa, o Lucas pediu para eu avisar que o plantão dele, alguns alunos pediram, foi marcado um plantão dele, ele pediu para avisar, gente, eu realmente não me dou ao trabalho de acompanhar essas coisas, porque tem gente responsável para isso agora, que o plantão dele vai ser na terça e não na segunda. Não sei se enfim, alguma outra coisa foi diferente, tá? Ele me mandou uma mensagem e pediu para eu avisar em aula, porque ele não entra até o plantão, tá bom? Então, isso. E uma outra coisa, esse eu estou lidando direto, porque como é mais delicado com o professor, tá? Só um minutinho, Nath. Eu estou tentando falar com o Ricardinho para ver se na sexta-feira a gente encaixa o plantão dele, tá? E se encaixar, gente, aí o meu plantão fica meio no condicional por conta da hora, como eu havia falado para vocês, tá bom? Nessas coisas, meus horários sempre são sacrificados, tá? Então, que o Ricardinho é muito... como fala? Que isso, Larissa? Tá de máscara? Larissa? Você me ouve, Larissa? Bom, enfim. Então, o do Ricardinho,
Ele não respondeu ainda a mensagem, tá? Se confirmado, tá bom? Aí ou eu mesmo informo, ou informo no grupo de vocês. Aí a gente vê por conta de agilidade, tá? Às vezes eu vou atravessar por conta de agilidade. Igual o negócio do Castilho, né? Tinha um monte de arquivo que estava perdido e tal. Eu fiz aquela postagem. Vocês conseguiram entender aquilo lá? Porque eu não tinha a menor ideia do que era. O Castilho me passou um e-mail com um monte de coisa. Aí eu falei, cara, fudeu. Como eu não estava acompanhando, eu postei tudo num arquivo só, tá? Tá tudo lá. Então, algumas coisas eu atravesso para ser rápido, para não perder muito tempo. Tá bom? Você quer falar, Nath? Nath? Natália, tá aí? Gente, me ajuda. Nath? Você levantou a mão, Natália? Ela não tá aí, gente? Me ajuda aí. Peraí, que eu tenho que mexer na câmera aqui, para ver se ela tá. Te vejo, Natália. Você me ouve? Você me ouve? Olha que cena ridícula. Natália, você está com o microfone fechado, querida. Eu não estou te ouvindo. Apareceu para mim que você levantou a mão. Faz assim, ó. Você levantou a mão? Sim. Não. E sim. Vai, igual o programa do Silvio Santos. Sim. Não. Fala. Você quer... O chat? Ixi, caralho, peraí. Gente, lê para mim aí, porque não está aparecendo para mim abrir o chat. Me ajuda aí, cara. Eu não sei onde que acha o chat aqui. Peraí, Nath. Não ri não, filha das mães. Vocês estão rindo de mim. Ah, não está aparecendo para mim, gente. Eu não sei o que rola. O que acontece? Vocês não conseguem falar? Ah, vocês não conseguem falar? Ah, que besta eu. Peraí. Vê se vai agora. Agora foi. Ai, Rubão! Desculpa, gente. Desculpa. Lê aí pra mim. Todo mundo Eu não sabe. consigo abrir, Eu Nath. tava até escrevendo Ô, no Rubão, papel deixa eu te aqui para perguntar. ver se eu Não lembro. aparece no chat, gente. Desculpa. Eu não sabia que eu tinha feito isso. Eu não sabia. Desculpa, eu nem sabia que eu... teu cu, David. Eu travei, eu nem sabia. Eu achei que eu tivesse travado só um. Desculpa, gente. Fala, Nath. Ô, Rubão, deixa eu te perguntar. A gente vai ter aquelas aulinhas de aprofundamento de biologia, química, igual Então, ano passado ou não? Não, então, Nath, ó, vamos lá. Para fazer essas aulas eu quero fazer com Rosa. Aí vale a pena, tá? Problema, Nath, não sei nem se eu posso falar isso, não é nada de mal, mas eu não sei se o Rosa se sente bem. O Rosa, ele foi convidado e está exercendo a função de diretor de um colégio. E ele chegou a falar para vocês? Tá. Então, e assim, Nath, até onde ele me falou, ele está tendo que trabalhar integral, porque eles parecem que estão implantando ensino médio, uma coisa assim, tá? E o meu leque, Natália, diminuiu bastante, por quê? Porque com a saída do Cícero no começo do ano, lembra que teve o problema de visão, aquela coisa toda, eu fiquei com o Rosa e o Castilho. E o Castilho, ele tem já tinha, né, desde o começo do ano, uma carga de horário disponível muito pequena, tá? Então eu estou vendo, tá? Primeiro eu preciso acertar o professor para ver o horário, tá? Com o Márcio é tranquilo. O Márcio é igual eu, qualquer chuva a gente sai na rua para se molhar, tá? Mas o que acontece, Nath? Eu preciso pensar num esquema de fazer paralelo, sabe? Então, por exemplo, como vocês têm as tardes ocupadas, então tem que fazer paralelo. Por exemplo, então quem precisar de aprofundamento de química, por exemplo, tá assistindo Márcio. E tá rolando simultaneamente, porque aí é como se fosse presencial. E tá rolando simultaneamente, por exemplo, plantão de matemática. Por exemplo, tá? Então, imagina segunda-feira. Porque não pode ser, obviamente, no dia do plantão do Márcio, né? Então eu faço, você entende? Só que aí qual que é o problema? O problema é as assinaturas individuais do Zoom só dão direito a 40 minutos. Depois cai, 40 ou 50, uma coisa assim. Depois cai. Esse negócio ilimitado, a gente tem que assinar. O vetor assina, paga uma assinatura mensal, tá? Para ser ilimitado, né? Então a gente está vendo como é que se equaciona isso logisticamente.
A do Márcio, Natália, eu acho que vai ser bem fácil, porque que é o aprofundamento de química. Ó, gente, para quem não... É que você falou, né, Nath? O pessoal que está chegando esse ano não sabe. No segundo semestre, tradicionalmente, a gente faz aula de aprofundamento de biologia e de química, tá? Que são 2 matérias muito importantes para o vestibular da Unifesp, tá bom? Só para vocês saberem, gente, das médias das provas escritas, biologia é a menor média da prova da Unifesp. A média é menor até do que de matemática, ou seja, eles devem ter um rigor muito grande para corrigir, né? Porque, enfim, não justificaria as médias, tá? Então é disso que a Natália está falando. Então, Nath, a de química é relativamente simples, né? Eu peço para o Márcio, sei lá, fazer das 2 às 4 plantão e das 4 às 6 aprofundamento. Revisão, sei lá. Aí são mais que o aluno manda, tá? Então, a dele já está quase equacionada. A de biologia que está mais complicada. Eu tenho outros 2, 3 professores do EAD, tá? Porque o grupo de professores do EAD não é o mesmo do grupo de professores do presencial. Alguns são os mesmos, outros são diferentes, tá? Hoje em dia eu estou mais envolvido com o EAD do que propriamente com o presencial. Mas eu não queria que um cara desconhecido viesse fazer isso, tá? Então, Nath, para ser muito sincero, o que eu estou negociando, e isso eu que estou negociando, tá? Com o Rosa, é fazer isso de sábado à tarde. E aí, se for, não vai ter muito que chorar, né? Falar, puta, mas de sábado à tarde. Aí é assim, né? Sabe aquele, bem chavão? Se não tem tu, vai tu mesmo? Entendeu? É de sábado à tarde. Eu sei que sábado à tarde é foda, tal, mas eu até falei pro Felipe, né, e você estava também, gente, para vocês, principalmente, nem todo mundo que está aqui quer medicina, né, mas principalmente para vocês que querem medicina, tentar achar que não vai estudar de domingo no segundo semestre é meio ilusão, né? Infelizmente, a concorrência é muito grande, a vaga é decidida em casa decimal, né? A Nath perguntou, eu até brinquei, né? Os feriadinhos estão mantidos, né, Nath? Feriadinhos, né? Estão mantidos para vocês conseguirem descansar, porque é uma puxada muito grande. É uma puxada muito grande, tá? Então tá sendo resolvido, tá, Nath? E aí, quando for decidido, vai ser informado, tá bom? E, gente, aí é ser informado tudo do aprofundamento de química e tal, que eu nem ia falar nada, mas como a Natália perguntou, tá bom? Beleza, Nath? Mais alguma coisa, gente? Que horas são? Que eu nem sei mais. 11 horas. Eu tenho até 11h40. Eu vou ter 45 minutos de aula. Oi. É rapidinho, eu só uma dúvida aqui. Gente, desculpa, só um pouquinho, Henrique. Fiquem à vontade, turma, porque assim, como eu falei no começo, tá? Eu peguei a mensagem lá para deixar tudo bem claro, porque eu acho mesmo, eu sempre falei isso, né? Que o curso oferece um monte de coisa. Usa o aluno que quiser, que está aí à disposição, né? Então, tirem todas as dúvidas que vocês quiserem, tá? Espera só um pouquinho. Tá bom, Jéssica, tudo bem. A partir de agora é aula, é tranquilo, tá? Tá bom. Beijo, tchau. Oi, gente, fala. Desculpa, a pessoa com quem eu estou conversando, o advogado, ele está me mandando mensagem. Fala, Henrique, desculpa. Tudo bem. A minha dúvida é em relação ao plantão do Lucas. Vai ser terça que vem ou vai ser amanhã? Não, essa terça, viu? Então, Henrique, como eu não sei direito, ele tratou de um plantão especial que alguns alunos pediram, tá? Eu não sei te passar os detalhes. A mensagem que ele me passou foi a seguinte: Rubão, os alunos estão achando que o plantão vai ser segunda-feira. Avisa que o plantão vai ser terça. Eu não sei se ele falou em aula que ia ser segunda. Eu não sei se alguém que está aí pode falar alguma coisa. Eu realmente não sei. Ele só me passou essa mensagem, tá? Eu acho que deve ser essa semana, pelo fato dele ter me passado a mensagem agora, para eu confirmar agora. Pra vocês não perderem tempo hoje, eu acho que é nessa semana, tá, Henrique? Alguém, por um acaso, acessou o horário no AVA? Tá para essa semana. Tá para essa semana? Na segunda ou terça que saiu no horário? Terça. Então já saiu certo.
Então, eu acho que talvez ele tenha falado na aula, que seja segunda-feira, e por isso. Ele só está pedindo para eu reforçar, tá? Então, nessa terça, Henrique. É um plantão, gente. Só uma coisa, tá, Henrique? E todos, né? É um plantão, como fala, eventual, tá? Não vai ter toda semana. Tá bom? São essas coisas que a gente, igual do Ricardinho, a gente vai montando conforme vocês forem pedindo, tá? Mais alguma coisa, gente? Para a hora de começar a aula, ir na aula? Não? Bom, peraí, como é que eu fecho? Fechei. Eu preciso de um pouco de ajuda de vocês, porque eu não me recordo totalmente se... Esse aqui eu lembro que eu cheguei a explicar. Esse slide aqui, esse, se eu não estiver enganado, e vocês, por favor, me corrijam, porque eu não quero pular nada, é porque eu não lembro. O ponto em que eu parei a discussão, veja se foi isso, tá, gente? O ponto em que eu parei a discussão, deixa eu só tirar um negócio da minha tela aqui, por favor. Peraí. O ponto em que eu parei a discussão foi o seguinte, que essa flechinha azul, tá, indicava que isso aqui é o sujeito desses verbos. Na verdade, isso aqui, gente, são orações subjetivas, tá? É difícil para mim isto. Tudo bem. Eu vou operar para não ter perigo de pular nada. É difícil para mim isto é difícil para mim. Então, o isto é o sujeito. Tudo bem? Mesma coisa aqui, sobrou para mim isto. Isto sobrou para mim. Tudo bem? Bom, a aula está fundamentada naquela tabela, tá? E o que a gente vê naquela tabela? Aí eu vou recuperar os nomes, tá? Que quando o pronome não tem função de sujeito, ele tem que ser um pronome oblíquo. Vai vendo se você já registraram o porquê dos nomes, tá? Oblíquo tanto pode ser átono quanto pode ser tônico. Para saber se é átono ou tônico, depende basicamente não, depende exclusivamente da existência ou não da preposição. Como para é uma preposição, tudo bem? Eu vou fazer uma primeira passagem, tá? Essa primeira passagem, gente, ela visa, no final das contas, a pensar de uma maneira um pouco mais sólida em prova-teste, né? Como eu disse para vocês, ficar com aquela história de que antes de verbo é sempre eu, desculpa, ficar falando que antes de verbo é sempre eu, não é verdade. Numa prova-teste, dificilmente vai haver a explicação, vai haver a questão de pedir o porquê do pronome, tá? No vestibular, prova-teste, provavelmente, né, vai perguntar se é certo ou se é errado. Uma vez que aquele troço antes de verbo é sempre eu, não dá certo, tá? Eu estou te dando uma maneira mais sólida. Mas não é uma maneira para entrar em prova escrita. Por quê? Porque prova escrita, eu não vou poder falar assim, sujeito ou não sujeito. E eu só vou lançar para depois recolher. A função desse para mim aqui é diferente desse. Mesmo que você não consiga nesse momento, mas vamos precisar, tá? Mesmo que você não consiga nesse momento classificar esse para mim, o fato de ele estar relacionado a difícil, que é um nome, e aqui está relacionado a um verbo, tudo bem, gente? Já é o suficiente para o aluno perceber que a função sintática desse para mim é diferente. Por isso que eu coloquei mais uma frase. Então, veja, numa prova, teste, tá? Vou repetir pela última vez. Para não cair nesse papo de que antes de verbo é sempre eu, nós vamos precisar de uma outra informação. Que informação que eu estou te dando? Sujeito ou não sujeito? Numa prova escrita, nós vamos precisar dar um segundo passo. Quando não sujeito, o que é? Tá certo? Mas, por enquanto, eu estou preocupado em vocês terem um modelo para acertar a frase para a prova-teste e também para a redação. Tá? Então, gente, o que eu quero deixar registrado nesse momento? Vocês só, por favor, porque
eu vou fazer as informações por blocos, e nesse bloco só me interessa que o aluno tenha percebido as seguintes coisas. Primeiro, que a flecha em azul está indicando que esse trecho aqui, ok? É o sujeito do verbo onde ela está recaindo. Ponto 1. Isso é tranquilo para todos? Ponto 2. Aí eu vou pensar no raciocínio por exclusão. Se isso é sujeito, está aparecendo meu cursorzinho? Se isso é sujeito, isso é não sujeito. Isso é não sujeito. Se é não sujeito, é oblíquo. Como tem preposição, oblíquo tônico. Foi? Até aí foi? Agora eu vou pegar, presta atenção, tá, gente? Eu vou pegar uma informação que, na verdade, não foi dada na aula de hoje, foi dada no primeiro semestre, mas ela foi fundamental já na aula passada. E o Henrique, por exemplo, né, que não está com a gente desde o começo, ele acho que foi na resenha, né, do pós-aula, não me lembro mais, me fez uma pergunta, eu falei, gente, essa pergunta tem que ser clara para todo mundo. Então, existe um postulado, eu vou chamar de postulado, tá? Verbo concorda com sujeito. Verbo concorda com sujeito. Então, na frase a gente chegamos, para corrigir é a gente chegou. Embora nós chegamos esteja correto. Isso tem que ter ficado claro para todos, tá? Isso tem que ter ficado claro para todos. E você não pode achar que eu estou dizendo que a frase nós chegamos está errada. Não é isso. Vocês lembram que foi uma discussão longa, né? Quando eu falo discussão acadêmica, né? Não uma discussão baixaria, para a gente entender isso, né? Então, gente, o que acontece? Uma vez que o verbo concorda com o sujeito, perfeito? Ponto 1. Então eu tenho, David, você que fala que eu trabalho muito com silogismo, ó. Ponto 1. Uma vez que o verbo concorda com o sujeito. Ponto 2. Uma vez que isso aqui não é sujeito, então para. O nós tanto pode ser reto quanto oblíquo. Quando ele é oblíquo, duas coisas. Ele é não sujeito e antecedido de preposição. Ok? Ok isso? Então vou voltar. Postulado, verbo concorda com o sujeito. Se o aluno já concordou que isso aqui não é sujeito, certo? Se o aluno já concordou que isso aqui não é sujeito, esse verbo não vai concordar. Então, a frase é difícil para nós chegarmos no horário está inadequada ao padrão culto escrito. Por quê? Porque está fazendo o verbo concordar com um termo que é não sujeito. É difícil para os brasileiros se acostumarem com a política nacional. Todo mundo vai falar essa frase. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Tem perigo de eu mesmo falar. Eu só não escreveria. Está difícil para os brasileiros se convencerem de que não tem. A gente vai falar isso adoidado. Quando, na verdade, está difícil para os brasileiros se convencer. Não é o sujeito. A turma está compreendendo? Então, turma, eu tenho alguns objetivos aqui, tá? Eu tenho alguns objetivos. Primeiro, fazer com que você entenda, principalmente, nesse momento, principalmente, por que esse verbo não está no plural. Agora, vejam, para justificar por que esse verbo não está no plural, eu tenho que entender que a flecha azul me mostra quem é o sujeito, logo isso aqui é não sujeito. Então, eu quero... Isso aqui, ó, mentir não sujeitos. E, gente, lembra o que eu falei para vocês? Em poucas regiões do país, olha lá, variantes, tá? Em poucas regiões do país tem sido usado o pronome tu. Pouquíssimas. Tá? E se a gente considerar usar o pronome tu corretamente, menos ainda. Menos ainda. Tudo bem? O que acontece? Como a gente não está usando tu, para tentar te dar um recurso, o que eu tenho te falado? Uma vez que o tu não está sendo usado, portanto é mais difícil, mas o eu está sendo usado,
Tudo bem? Tudo que é verdade para o eu é verdade para o tu, com uma única exceção. O eu é de primeiro, o tu é de segunda. Tudo bem? O mesmo raciocínio vale para o ti. É difícil. Quer ver uma coisa? Se o Henrique lembrar, ou alguém lembrar, vocês lembram uma frase, gente? Eu não lembro mais a frase. Lembrem que... Puta, me ajuda aí alguém, gente. Eu não lembro, é que foi uma frase que eu coloquei na hora. Puta, eu não lembro mais. Ela mandou o livro. Lembra que Ela que mandou o livro para mim ler? Então, mas não era essa, Ana. Porque lembra que eu construí duas corretas? Era o para que Você alguma lembra? coisa. Então, eu não me lembro. Era o para que alguma coisa, não é? Ela mandou... lembrei. Lembrei. Ela mandou o livro... para que... Não era isso. Enfim. Bom, mas o que eu quero dizer... Gente, é que eu não lembro da frase. O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu colocar um ti aqui, turma, ó, o verbo aqui não flexiona. Tá? Vocês vejam que eu nem estou me dando trabalho de colocar o ti, porque a gente não tem muito usado, né? Mas o nós sim, tá? E o singular e o plural fica mais nítido o problema de concordância. Tá bom? Tá? Bom, então o que eu quero? Vocês vão ver que tem mais coisas para discutir desse caso. A gente vai dando um passo de cada vez. Então, no primeiro momento, vamos lá. O que eu queria que você guardasse? Que mim, tudo que eu falo mim vale para o ti. Então, mim e ti nunca sujeitos. Portanto, para saber se eu emprego um eu ou um mim, tudo bem, gente? Em vez de fazer o critério visual de olhar para antes do verbo, eu vou ter que fazer um critério analítico. Qual que é o critério? Ver se é ou não sujeito. Isso é claro? Ver se é ou não sujeito. Como aqui não é sujeito, ok? É o mim. Ponto 1. Ponto 2. Se isso aqui não é sujeito, ao trocar o mim pelo nós, o verbo não flexiona, porque não é sujeito. Essas duas coisas, só essas duas, a gente vai ter que guardar mais, mas daqui a pouco. Nesse momento, gente, essas duas, alguém tem alguma dúvida? Eu vou repetir. Alguém tem alguma... Só um minutinho, David. Alguém tem alguma dúvida como é que eu chego à conclusão de que isso aqui não é sujeito? Tá. Espera um pouquinho, David. E segundo, se é não sujeito, o verbo não concorda. Fala, David. O que ficou confuso para mim é quem é o sujeito? É o chegar no horário ou... A oração inteira, né? A oração inteira, né, David? Peraí. Deixa eu colocar aqui, David. Ó. Tá em cima, não tá, David? Sim. Ó. É difícil para mim isto. Lembra do isto? É oração substantiva. É difícil para mim isto. Isto é difícil para mim. Mesma coisa aqui, David, ó. Mesma coisa aqui, ó. Isto sobrou para mim. Você quer ver uma coisa, David? Ó. Quer ver? Vou escrever aqui embaixo, tá, David? Ó. Chegar. Peraí. Chegar no horário é difícil para mim. Ó, David, se tivesse aqui no final da frase, nenhum de vocês teria dúvida se é mim ou eu. Chegar no horário é difícil para eu. O que o aluno fala? Ô, Rubão, então colocar a frase em ordem direta é mais fácil. Qual que é o problema, David? Essa frase aqui está em ordem inversa, ó. Por quê? Porque essa aqui é a oração subordinada. Opa, peraí, é espaço. Essa aqui é subordinada e essa aqui é a oração principal. Lembra que eu falei? No período composto, qual que é a ordem direta? OP antes da subordinada. OP antes da subordinada. Então, na verdade, eu não falo, mas se colocar em ordem direta, tem alguma coisa no chat. Já vejo já, tá?
Eu vou pedir uma coisa, tá, gente? O mecanismo para ir até o chat, às vezes é difícil para mim aqui. Se alguém puder, a gentileza, de me falar o que está escrito lá, se for dúvida, tá? O Silas está perguntando por que não é o I, e sim o P. Na real é a Nath. Ou é o D. Não, o OP é de oração principal, tá? OP é de oração principal. Oração principal. Tudo bem, Silas? Bom, Oi. eu perguntei se o para mim funcionaria como aí. Não, ele é complemento nominal, Nath. Isso eu vou chegar lá. Por que tá bom, com calma, tá, Nath? Por que ele não pode ser OI aqui, Nath? Porque ele está relacionado a nome. Tá? Então, o que ele é, Nath, eu não queria... Esse é o segundo momento da discussão. Isso é importante, viu, gente? Porque sabe o que acontece, moçada? Lembra quando eu expliquei objeto direto e indireto para vocês? Que eu tive que destruir uma coisa na cabeça de vocês? O que eu tive que destruir? Que aquele esquema de fazer pergunta dá certo. Eu destruía, ou tentei mostrar que aquilo não dá certo. Tá? Para depois colocar alguma coisa no lugar, Nath. Na minha cabeça, Natália, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou destruindo um modelo que vocês tinham como correto. Que modelo que o aluno teve a vida inteira, Natália? Mim não faz nada, antes de verbo é sempre eu. Então não adianta eu querer tudo de uma vez, porque não vai, eu sei que não vai. Então por isso que eu estou falando, nesse momento, o que o aluno tem que ter? Gente, então, ó, nesse momento, tá? O que vocês têm que ter? Duas coisas só. Que isso aqui não é sujeito. O que é, não é o momento agora. Então eu tenho que ter para mim que isso aqui não é sujeito. Ponto 1. E ponto 2. Que aí me interessa mais, tá? Quando eu falo que me interessa mais, gente, é porque se cair, vai fazer a distinção entre vocês e a concorrência. Se isso aqui não é sujeito, não pode levar o verbo para concordar. Então a frase, é difícil para nós chegarmos no horário, está inadequada em relação ao padrão culto. Ela está inadequada em relação ao padrão culto. Só essas duas coisas. Como a Natália perguntou, isso aqui, ó, aí, não é hora ainda, mas vai chegar uma hora, tá, Nath? Porque, veja uma coisa, turma, se o vestibular me perguntar por que aqui é para mim, tá? Eu não vou poder responder assim. Quer dizer, poder eu vou, só não vou ter nota, né? Eu não vou poder dizer, porque isso aqui não é sujeito. O vestibular não me perguntou o que não é, ele está me perguntando o que é. Tá, Nath? Mas eu vou chegar aí. Tá? Por isso que no caso 2 tem mais slide. Tudo bem? No chat tem mais alguma coisa? Tem alguma coisa mais, gente, ou não? Não? Beleza. Tá aparecendo para mim que tem aluno com a mão levantada. Oi, fala, Henrique. Pode falar. Você pode explicar qual o critério para determinar se uma oração é principal e outra subordinada? Tá. O critério é bem prático, Henrique. Oração subordinada. Ou ela tem uma conjunção no início dela, e aí ela vai estar... Vamos escrever. Oração, vou escrever assim. Oração subordinada. Subordinada. Tá? Ou ela existe na forma chamada desenvolvida. Ô, turma, uma coisa. Veja. Vocês precisam entender a importância da pergunta do Henrique, porque, vejam, eu estou te provando que isso aqui não é sujeito, tá? Provando que isso aqui é sujeito. Então, como eu estou no raciocínio por exclusão, se eu não conseguir provar que isso aqui é sujeito, eu não consigo te convencer que isso aqui é não sujeito. Tá? Então, oração, ela pode ser subordinada, desenvolvida, ela pode ser desenvolvida ou reduzida. Tá? Oração desenvolvida, ele existe. Vou abreviar para caber, tá? Conjunção ou pronome relativo. Conjunção ou pronome relativo. Gente, é sempre aquela história, né? Eu abrevio aqui, às vezes, por uma questão de espaço. Aí no caderno de vocês tal, não abrevia não, tá? E verbo sempre conjugado. Tá? Uma oração reduzida, por outro lado, Henrique, não existe conjunção nem pronome relativo e verbo sempre no
infinitivo, gerúndio, particípio. Tá vendo aqui esse verbo chegar? No infinitivo? Ele é um indicador de que isso aqui é uma oração reduzida, ó. Dentre as orações subordinadas, ô gente, não sei se todo mundo lembra, hein? Você tem uma delas que é substantiva, e como é que você reconhece? Opa! E como é que você reconhece? Trocando por isto. Tá? Então, ó, é difícil para mim isto. Eu troco toda essa oração aqui por isto, Henrique. Então, é garantida que é substantiva. Como ela não tem conjunção e o verbo está no infinitivo, ela chama reduzida. Tudo bem? E aí, continuando. No período composto, a ordem direta é determinada pela OP. Eu chamo de OP, eu falo de OP que às vezes fica mais fácil para vocês entenderem o que eu falo, porque as palavras se parecem, tá? A oração principal aparece antes da subordinada. Tá? A ordem direta. A OP aparece antes da subordinada. Quando a OP aparece depois, está em ordem inversa. Tá? Que é o caso aqui, ó. Que é o caso aqui. A OP está depois, então está em ordem inversa. Tudo bem? Gente, mais alguma coisa? Não? Fala, David. Ô, Rubão, então, nesse caso, tem o que implícito, mesmo sendo reduzido, que nem as anteriores do caso 1? David. Então, David, é assim, não é correto conceitualmente falar que tem o que implícito. Não é correto conceitualmente. Eu tenho que ter uma preocupação, David, e não deixar você levar nada errado para o vestibular escrito. Tá? Não é correto falar que o que está implícito. É só uma outra forma de fazer uma oração subordinada. Veja, David. Você fala assim, ó, quer ver? Peraí. Ó. Ele fingia que, sei lá, era normal. Ó, ele fingia que era normal. Ele fingia isto. Ele fingia ser normal. Ele fingia isto. É só uma outra forma de montar a oração. É só uma outra forma. Rubão, tem um que implícito aqui? Não, não tem. Porque, ó, se você falar que tem um que implícito, essa frase você faz, ele fingia que ser normal. Então não é verdade que o que está implícito, tá, David? Tá? Conceitualmente, essa afirmação que você está fazendo é falsa. Tudo bem? Beleza? Bom, eu estou vendo aqui, faltam só 20 minutos, né? Nós temos 6 casos. Talvez a gente chegue no 2, mas foi excepcional. Gente, na última aula o Samuel me perguntou se já dava para fazer tarefa. Eu vou repetir, tá? Se eu terminar só o caso 2 hoje, eu acho que não vale a pena fazer tarefa ainda. Porque eu teria que selecionar exercícios e eu selecionaria exercícios só desses 2 casos. Ou seja, vocês fariam lição de casa sem reproduzir situação de vestibular. E eu prefiro que vocês façam reproduzindo questão de vestibular. Tá? Então, espere eu dar todo o conteúdo. A hora que eu der todo o conteúdo, aí você faz toda a minha tarefa. Fica melhor, vocês reproduzem a situação de vestibular. Porque senão eu fico dando, ó. Vocês imaginam se na aula passada eu desse tarefa? Só teria te dado questões G e tu, você acertaria todas. Tá bom? Então deixa eu dar todo o conteúdo e depois vocês fazem. Beleza? Bom, vamos caminhar um pouquinho aqui, ó. Porque a gente tem mais frases aqui, ó. Aqui eu vou falar algumas coisas, tá? Eu vou falar. Por quê? Porque são coisas que já aprenderam. Tá? Então, gente, agora é hora de raciocinar com essa informaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Miniti nunca sujeitos, tá? E juntar com coisa que você já aprendeu. Por quê? Ó, outra vez, nós vamos juntar coisa, tá? O que eu já aprendi? Eu já aprendi que o verbo haver, quando significa existir, eu tô falando e dando uma pausa para você puxar na sua memória. Que o verbo haver, quando significa existir, nunca tem sujeito. Ponto 1. Isso eu já tinha aprendido lá atrás. Ponto 2. O que eu aprendi agora? Que o pronome eu e tu vão funcionar como sujeito. Certo? O que me obriga a concluir
que essa frase é uma variante popular. Até aí, tudo bem? Alguém... Porque, gente, ó, não teve informação nova. O que eu fiz? Quer dizer, informação nova eu dei no slide anterior, né? Tá? O que eu fiz? Eu peguei essa informação de nunca sujeito, juntei com essa, tudo bem? E estou concluindo que essa frase é uma variante popular. Até aí, alguém tem dúvida? Fala, David. Bom, eu lembro do haver com sentido de existir não tem sujeito, mas eu ainda não entendi por que nesse caso é variante popular. David, é uma questão de lógica. É assim, ó. Premissa maior. É que, na verdade, vão ser duas premissas maiores, aí fica até difícil. Vai, premissa... Vou falar como se fosse, tá, David? Premissa maior. Eu e tu sempre sujeito. Ah, não, isso é uma premissa maior. Eu e tu sempre sujeito. Então, guardei isso. Aí, o que eu guardei na sequência? Quer ver, David? Isso aqui é um silogismo, né, David? Eu e tu, sempre sujeito. Com o verbo haver igual existir, nunca tem sujeito. Certo, David? Logo, com o verbo haver, vou abreviar assim, tá, gente? Verbo haver com sentido de existir, tudo bem, David? Logo, com o verbo haver no sentido de existir, eu e tu, sempre errado. Por quê? Porque se não vai ter sujeito e os caras são sempre sujeito, não tem como empregar. Deu para entender, David? Tranquilo? Porque eu quero levantar uma outra discussão. Tá. Naquela tabela, gente, que horas são? Tá, tenho 15 minutos, acho que vai dar para fechar. Naquela tabela que eu mostrei, o você não apareceu. Por quê? Porque você é um pronome... Começa a guardar agora, tá? E é bom anotar. Porque você, a rigor, é um pronome de tratamento. Tá? A rigor. Isso vai ser importante para a crase, tá? Porque lá em crase, sabe o que eu vou falar? Que nunca se usa crase antes de pronome de tratamento. Então, se você não souber que é pronome de tratamento, essa frase não vai adiantar nada. Tá bom? Tá? Crase é o último conteúdo do ano, tá, gente? É na boca da redação. Antes de figuras de linguagem, né? A última matéria do ano é de figuras de linguagem, tá? Que é a mais vestibulável de todas de todo o programa, tá? Ó, só que vocês podem ver que o você, ele pode ser empregado como pessoal. Vê se vocês concordam. Eu, em princípio, não vou escrever, mas se for necessário, eu vou escrever. O você, quando você monta uma frase com ele, você joga o verbo para a terceira pessoa, certo? Você não joga o verbo... Posso abreviar assim, gente? Você não joga o verbo para a segunda. Então, essa frase está errada, essa frase está certa. Todos concordam? Então, o que eu vou falar? O pronome você, gramaticalmente, é de terceira pessoa. Eu estou fazendo passagem por passagem, eu não estou fazendo silêncio para criar clímax, não, tá? É para que se alguém for me perguntar, me pergunta antes de eu seguir. Só que, semanticamente, ele é de segunda pessoa. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está substituindo um pronome semanticamente de segunda, o tu, tá? Semanticamente de segunda, o tu, por um outro pronome de segunda. Só que gramaticalmente você é um pronome de terceira. Até aí todos concordam? Agora veja que curioso. Curioso numas.
Acho que quando eu falo curioso, vocês devem me xingar pra caralho, né? Mas curioso, caralho, só fala bosta. Ó, o você aqui é sujeito. Ó, gente, olha aqui, ó. O você aqui é sujeito. Opa! Tomou um coça, olha lá. O pequeno foi morder a grande, já tomou um... Sai pra lá. O peidorreiro já tomou um sai pra lá. Quem teve no plantão de sexta-feira sabe, quem não teve não sabe, deixa pra lá. Gente, aqui o você é sujeito. Tudo bem? Aqui o você é não sujeito. Então o pronome você, na forma única, ele pode tanto ser sujeito quanto não sujeito. Vai devagar. Se aqui, eu vou deixar aqui, ó, peraí. Se aqui, presta bem atenção, gente. Eu vou colocar em cima para vocês entenderem, tá? Se no lugar do você eu deixasse o tu, não houve nada entre eu e tu. Vocês entenderam o que eu estou falando? Peraí. Deixa eu deixar as duas frases que fica mais fácil. Nada houve entre eu e tu. Veja se essa frase que eu vou falar cai a ficha. A frase nada houve entre eu e tu, nada houve entre eu e você, do ponto de vista semântico, são iguais, só que do ponto de vista gramatical são diferentes. Por quê? E isso vai ter impacto na correção. Por quê? Porque eu e tu é combinação de primeira mais segunda. A turma está me entendendo? Eu e você é combinação de primeira mais terceira. Quando eu falo primeira mais segunda, primeira mais terceira, eu não estou me referindo ao aspecto semântico, eu estou me referindo ao aspecto gramatical. Sim ou não? Então, gente, vê se cai a ficha. É aqui que mora o perigo, tá? É aqui que mora o perigo. Eu ainda não quero entrar na justificativa. Se o vestibular me der esta frase errada, e pedir para eu assinalar a alternativa que corrige esta frase, a frase vai ser essa daqui, ó. Era para ter entrado. A frase vai ser essa daqui. E agora tem uma discussão que o Henrique levantou, por isso eu vou fazer referência a ele, tá? Que eu quero ver se está todo mundo claro. Qual dessas duas frases... Meu cursor está aparecendo para você, gente? Meu cursor? Qual dessas duas frases está errada? As duas. No entanto, a forma de correção dessa frase é diferente da forma de correção dessa frase. Como é que esse trem cai no Enem? Como é que esse trem pinta no Enem? O cara te dá uma frase, ele te avisa que é típica da fala, e ele pede para você indicar a alternativa que faz adequação à variante culta. A variante culta da frase nada houve entre eu e tu é nada houve entre mim e ti. Por que eu não estou corrigindo você aqui, gente? Ó? Porque você não está errado. Rubão, eu vou falar tudo, tá? Perguntas que podem estar te passando pela cabeça. Rubão, mas essa frase aqui não tem o mesmo sentido dessa? Ó, o meu cursor tem que estar aparecendo, hein, gente? Que senão não dá. Essa frase não tem o mesmo sentido dessa? Minha resposta, sim. Ué, então não tem que corrigir igual? Não. Porque aqui eu tenho uma combinação de primeira com segunda, e aqui eu tenho uma combinação, aqui ó, eu tenho uma combinação de primeira com terceira. Então vejam, gente, se eu te dou um enunciado com a frase, nada houve, olha como cai isso em vestibular, eu nunca vi cair no Enem, se caísse no Enem dessa forma, eu acho que seria um estrago desgraçado. Mas em vestibular da VUNESP, eu acho que pode cair. Olha o estrago que eu consigo provocar. Eu te dou essa frase errada, te aviso que está errada, nem falo por quê. Te aviso que está errada, e aí o que eu falo? Assinale a alternativa que faça a adequação da frase dada à variante culta. Eu coloco essa na A
e essa na E. Eu te garanto que um exercício assim dá pelo menos 60% de erro. Eu vou falar pela última vez. Eu vou perguntar e eu mesmo respondo. Qual das duas está certa? As duas. Mas se eu te peço para corrigir errada, eu não estou te pedindo para dizer qual está certa. Eu quero que você me corrija uma coisa errada. E nessa frase, o que está errado é só o eu. Nessa frase, tem dois errados, então tem que mexer duas coisas. Por fim, gente, se o cara me der esta frase, ok? Se o cara me der esta frase, pensa numa prova escrita, e eu puser esta como correção, de qual pressuposto equivocado eu parti? Que esse você está errado. E o você não está errado. E o você não está errado. Pronto, agora eu estou aberto para dúvida. Eu vou apagar. Bom, depois eu apago. Deixa eu só colocar uma coisinha, desculpa. Peraí. Ó. Peraí. Isso. Tá aqui, ó. Nada houve entre mim e você. É oculto. Depois a gente discute essa terceira, tá, gente? Depois a gente discute essa terceira. Tá? Olha para esse par aqui agora, ó. Que dá para ler. Essa terceira nem dá para ler direito. Olha para esse par e fala se tem dúvida. Não? Rubão, Oi. eu não entendi por que você não tá errado. Porque você, Nath... Nath, quer ver uma coisa? Ó. Vou pôr aqui no canto, Nath. Eu vi você. Vê se você concorda, Nath. Eu, sujeito. Certo? Você, não sujeito. Certo? Se ele é não sujeito, eu vou colocar entre parênteses, Nath. Se ele é não sujeito, ele é oblíquo. Tá uma coisa errada, eu já falo já, tá? Ele é oblíquo. Como não tem preposição, oblíquo átono. Agora, por que tá errado falar que você é um oblíquo átono? Porque ele não é pessoal. Ele é demonstrativo. Ele é de tratamento, desculpa. Ele é de tratamento. Mas ele pode funcionar como oblíquo átono. Até aí, legal? Quer ver? Eu mandei o livro para você. Eu, sujeito. Eu, sujeito. Para você, não sujeito. Não sujeito oblíquo. Certo, Nath? Como tem preposição, oblíquo tônico. Então é como se ele fosse oblíquo tônico. Tudo bem, Nath? Por fim, você chegou. Você igual sujeito. Ele é um pronome do caso reto? Não. Não. Ele não é um pronome do caso reto. Porque ele não é pronome pessoal. Agora, ele pode ser sujeito? Pode. Ele pode ser não sujeito? Pode. Aquele é sujeito ou não sujeito? Não sujeito. Tem preposição na frente? Tem. Tanto o entre, né? Desculpa. Tanto tem que eu coloquei aqui o mim e não o me. Então o você, o David até me perguntou na aula passada. O você é um pronome do cacete por quê? Porque ele originalmente é um pronome de terceira pessoa. E nós, aí é que eu falo. Por que isso acontece? Porque as pessoas falam assim. E aí o que nós começamos a fazer, Natália? Desculpa pelo Natália, parece ser formal, né? Ô, Nath, a gente deixou de usar o tu e passou a usar o você. Se você me perguntar, Romão, por que isso aconteceu? Eu sei responder. É porque as pessoas não sabem mais conjugar verbo. E como o verbo de terceira pessoa é intuitivo e de segunda não é, entendeu? Quer ver? Se eu pedir qualquer verbo para vocês na primeira pessoa, se eu der a primeira e pedir a terceira, vocês fazem. Se eu pedir a segunda, vocês vão ter dificuldade. Então, na fala, o que acontece, Natália?
as pessoas começaram a ter dificuldade de conjugar o verbo. E o que eu vou te dizer agora é uma viagem da minha cabeça. Por que as pessoas pararam de usar o verbo na segunda? Porque, de repente, alguém começou a tirar sarro delas. E as pessoas têm medo, têm vergonha de ficarem tirando sarro. Tá entendendo, Natália? Mas é uma viagem da minha cabeça, eu não sei dizer porque não tem pesquisa. Tá? Então, as pessoas pararam de usar o tu e começaram a usar o você. Então, o que as pessoas fizeram, Nath? Elas pegaram um pronome de terceira pessoa, ó que desgraça que o falante fez, e passou a usar como sendo um pronome semanticamente de segunda. Só que o falante manteve o verbo na terceira. Não foi o gramático que falou isso. Tá entendendo? Isso aqui é questão de variantes. A discussão vale a pena por causa do Enem. Se você notar no Rio de Janeiro, eles falam tu chegou. Eles mantêm o verbo na terceira e o pronome na segunda. Eles não falam tu chegaste. Eles não falam. Entendeu? Tu chega na praia e tá lotada, mano. Não é mano? Mano é nós que fala aqui. Né? Não sei como é que fala, qual que é o vocativo de carioca. Brother. Né? Sei lá. Entendeu? Então, esta é a merda do você. Ele é um pronome originalmente de segunda pessoa. De repente, e aí, Nath, ó desgraça, começaram a usar esse troço como se fosse reto. Aí começaram a usar como se fosse oblíquo, sem preposição. Veja, Nath, o tu é reto. Vê se você compõe. O tu é reto. O tu é reto. Tá aqui, ó. O ti é tônico. O T é átono. Então, o falante, numa forma de economia, pegou você e substituiu tu, te, ti. Olha como a língua falada é econômica pra caralho. É por isso que a gramática, tem uns livros, depois eu mostro pra vocês, tem um livro que chama Gramática do Português Falado. Existe uma gramaticalidade da fala. Mano, por que o falante fez essa zona completa? Não é zona completa porque todos vocês usam, que agora vocês estão começando a refletir. Não é zona. Não é zona. Tá? Mas o que acontece é isso, Natália. Mais dúvida, gente, que eu preciso terminar. Eu sei que eu tenho 1 minutinho pelo meu relógio aqui. Peraí. Ô, David, posso pedir uma gentileza? Eu posso terminar só aqui? Porque senão vai ficar um slide. Pode. Tá. Bom, gente, presta bem atenção, tá? Que aqui, no meu entender, eu não acrescentei nada de novo. Vocês veem, vai ter mais um slide do caso 2, a gente não vai conseguir fazer. David, não se preocupa não. O outro slide é a explicação de tudo. Aí na anotação só tem 2, né, David? É porque o último slide vai estar pegando todas as frases e explicando tudo de uma vez. Porque até aqui, David, o que eu te falei? Que isso aqui não é sujeito. Eu não te falei o que é. Então, no meu foco, por enquanto, como eu disse, tá para a prova teste. Até aí, tudo bem? Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Peraí, vocês me responderam. Houveram problemas. Tudo bem que está errado? Tudo bem? Qual o correto de houveram problemas? Houve problemas. Certo? Todo mundo tem para si isso até agora? Existiu problemas? Está errado. Então as frases antes da barra estão erradas. Qual que é o correto? Existiram problemas. Por quê? Porque problemas é o sujeito. O verbo haver, quando significa existir, não tem sujeito. Sim ou não? Mas o verbo existir tem sujeito? Tem. Não confunde. Rubão, a frase... Tudo bem, gente? A frase houve problemas e existiram problemas tem o mesmo sentido? Tem. Então não é porque as frases são semanticamente iguais... Está começando a cair ficha? Que sintaticamente elas são iguais. Então, eu vou repetir. A frase nada houve entre eu e tu, tá errada, tá? Nada houve entre eu e tu tem o mesmo sentido de nada houve entre eu e você. Só que gramaticalmente são diferentes. Então, uma coisa é discutir semântica, outra coisa é discutir gramática. A turma entendeu isso?
Então, o verbo haver... Opa, errei. A Caiane perguntou no chat se há problemas errado. Não, é correto. É correto, cara. Só que mudou o tempo verbal, né, querida? É presente ou é passado, tá? Tá bom? Eu nunca vi, eu nunca vi ninguém falando assim, hão problemas. É muito mais frequente as pessoas falarem o quê? Houveram. Eu só uso no passado, porque é mais frequente de ouvir, tá? Até aí, tudo bem, gente? Até aí, tranquilo? Então, vejam, tirei aqui. Aqui está errado eu e você, presta bem atenção. Olha como o nego vai tentar te induzir ao erro agora. Aqui que é meu medo, tá? Eu estava dizendo assim, eu não considero que tenha nada novo aqui, Eu não considero. Por quê? Porque eu só estou usando o que eu tinha ensinado. Agora aqui, como o cara tenta induzir ao erro. O verbo existir, gente, tem sujeito? Tem. Por que essa frase aqui, então, continua errada? Essa é a primeira pergunta. Por que aqui o eu está errado? Porque a frase não tem sujeito. Coexistir tem sujeito? Tem. Então por que aqui está errado? Porque o eu continua não sendo sujeito. Continua nada que é sujeito. Fala. Alguém falou. A Natália falou. É o nada. Isso. Quem que é o sujeito dessa frase? O nada. E o pronome eu tem que ser sempre o quê, gente? Sujeito. Portanto, a variante culta dessa frase é isso aqui, Nada existiu entre mim e você. Opa, desculpa. Vocês viram que já vai aparecer os detalhes. Por quê? Porque isso continua não sendo sujeito. Eu queria repetir uma coisa, tá, gente? E por isso que tem mais um slide. Vocês viram que as frases vão se repetir, tá? Fica tranquilo, tá? Nesse ponto, eu só estou tentando colocar na sua cabeça o seguinte: mim e ti nunca podem ser sujeitos de frase. Então, para eu saber se eu emprego mim e ti, eu preciso saber sujeito. Então, turma, a explicação do uso de mim e ti não está aqui. Está na aula de sujeito. Vou voltar. Mim e ti não é sujeito. O que eu quero que você guarde nesse momento é mim e ti não é sujeito. Logo, o verbo não concorda. E para saber usar mim e ti, quem que eu vou ter que saber achar na frase? Sujeito. O aluno pode virar e falar, caralho, Rubão, ficar olhando para o verbo é mais fácil. Antes de verbo, nunca mim. Porra, não é mais fácil, o cacete está errado. Não dá para comparar duas coisas, gente, sendo que uma está certa e outra está errada. Não dá para comparar. Agora que eu me lembrei, né? Hoje a aula não é minha, a última aula não é minha, tem aula do Tião, né? Eu preciso parar para o Tião entrar. Tem dúvida, gente? Que eu consiga tirar rapidão? Rubão, eu tinha antes, mas... Fala, vamos ver se é rápido. Rubão, por que tipo, eu não sei se mas o mim, os pronomes oblíquos, eles também têm classificação de pessoa gramatical? Ou não, é só o reto? Não, David. Não, pelo amor de Deus, David. Me preocupa, David. Aqui, David, aqui. Não, então, então por que tipo, mesmo a correção tá certa, sendo que tipo a mistura de pessoas gramaticais? O quê? Porque não tá, boa pergunta. Porque não está se referindo a quem está falando. Está se referindo ao interlocutor. Há dois interlocutores diferentes. Não está tendo mistura, David. Está tendo uso de duas pessoas. Quando eu falo assim, David, ela mandou o recado para mim e para vocês. O sujeito é ela. Não está tendo mistura, está tendo referência. Entendeu? Há dois interlocutores diferentes. Não está tendo mistura, David. A pergunta, nessa frase, né, David? Nessas frases aqui. Não está tendo mistura. Não está tendo mistura. Ó, David, eu conversei, a conversa foi entre mim e você. Ó, no começo da aula, a conversa foi entre mim
e vocês. Quem que é o sujeito dessa frase? No começo da aula, a conversa foi. O sujeito é a conversa. O cachorro é uma conversa, é um ela. E aí, eu não estou tendo mistura, eu estou tendo dois... Gente, fecha o mic. Eu acho que é você, Silas. Tem dois referentes. Não está tendo mistura, David. Tá? Ah, eu entendi, mas sei lá, tipo... Guarda pro plantão. Guarda pro plantão. Tá bom, tá porque é mais longa. Tá bom. Tá? Anota e vai pro plantão. Mais alguma, gente? Ô, Romão. Fala, Matheus. Rapidinho, se eu colocar, por exemplo, um não ali na última frase, não existiu nada entre mim e você, é um impérbato ou nada a ver? Não? Não existiu nada. Mais ou menos, né, Matheus? Porque o sujeito está posposto, né, Matheus? Está posposto. Não tem, então é um impérbato. Não existiu nada entre mim e você. Você não precisaria nem colocar o não, né, Matheus? Você coloca o não porque a frase fica melhor de ouvir. Não tem problema, não está errado. Não, de jeito nenhum. Continua sendo sujeito nada. O não é um advérbio de negação. O não é um advérbio de negação. Beleza. É curioso, né? Como essa aula aparentemente é simples, mas olha como ela suscita a dúvida de vocês. O que mais, gente? No chat tem alguma coisa lá? Rubão. Relaxa, Silas. Oi. Então, tipo, só confirmando. Fala, Esther. Se tivesse, assim, nada houve entre mim, eu e tu, o correto seria nada houve entre mim e ti. Vamos deixar escrito, gente? Vamos deixar escrito? Nada houve entre eu e você. Vou colocar com essa, tá, Esther? Errada. Tá? Errada. Peraí, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V que fica mais fácil, tá? Essa discussão, ela é importante porque vocês aprendem a corrigir mexendo nos dois. Eu vou escrever assim, tá, Esther? Ó, correção, tá? Eu não vou escrever correta, tá? Tá. Ó, agora, se eu fizer assim, nada houve entre eu e tu, nada houve entre eu e tu, a correção, nada houve entre mim e ti. Agora, o que precisa ficar... E, gente, isso precisa ficar claro para todo mundo. Qual dessas duas frases aqui está correta? Estão vendo meu cursor? Qual das duas está correta? As duas são semanticamente iguais, mas gramaticalmente diferentes. Entendi. Beleza, Esther? Beleza. Obrigada, professor. Imagina, querida. Mais alguma coisa, gente? Essas dúvidas rápidas eu consigo tirar. Não. Não. Ó, pessoal, o slide, vocês viram que tem mais um slide, eu vou terminar amanhã, tá? Por enquanto, a gente não discutiu o que são. A gente está discutindo o que não são, tá? Aí a gente dá o próximo passo amanhã. Beleza? E, gente, espero que tenha ficado clara a intenção lá do início da aula, tá? Foi de deixar tudo que vocês precisam saber para aproveitar o curso claro, tá? Foi esse o mote daquelas mensagens. Por isso que não estava identificado, né? Por isso que a advogada estava aí, tá bom? E eu espero que quem continue no vetor continue feliz, tá? A felicidade vale mais do que tudo, tá bom? Rubens, Oi, querida. só para te avisar, você vai ver uma ligação perdida minha, que eu liguei aquela hora que estava todo mundo mutado. Eu vi, meu telefone estava tocando, eu não sabia o que estava tocando, Isa. Tá bom. É só para não te preocupar. Tá bom, obrigado. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, até a tarde. Até a tarde para 2 pessoas, hein? Calma lá. Eu que tenho horário marcado com 2 pessoas. Para de me tirar, David. Não pode falar nada que o David já sai me tirando. Tchau, gente.